Paz e luz. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja, as ovelhas de Jesus, do seu pastorado, rica e abundantemente em nome de Jesus. Então levanta a mão direita e vamos fazer o que nós fizemos o ano inteiro, declarar o Salmo 21, porque nós vivemos todos os dias desse ano o Salmo 23, obrigada. O Salmo 23, versículo 1. Nós vivemos o Salmo 23, versículo 1, todos os dias desse ano na nossa vida. E nessa reta final, agora vamos declarar profeticamente, mas com gratidão ao bom pastor. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Bom, eu ainda estou assim muito impactada diante do resultado que nós tivemos nesse primeiro Celebration no Monte Manaim. Uma multidão que a gente não esperava. Os nossos irmãos brilharam nas danças, as nossas irmãs brilharam nas danças, os nossos jaés brilharam nas danças. Foi lindo, lindo de viver. Agora é mais uma motivação para os nossos irmãos nas danças proféticas ao longo do ano, prepararem danças lindas, vestes lindas, porque no final do ano eles vão fazer o show, né? Então assim, nós estamos com as forças, com as energias renovadas para começar 2024 com toda a força, na fúria de uma leoa parida, como dizem números, né? É muito violento isso, né? O pessoal do Beck, quando estava ensaiando, eles cochichavam assim, eu estava de olho, né? Porque eles tomaram um susto. A apóstola que eles acompanharam no ensaio, humildezinha, serva, tranquila, tem nada a ver com a apóstola que eles viram no altar cantando com aquela fúria toda. Mas quando eles viram a igreja também naquela fúria toda, eles ficaram impressionados, porque eles tiveram que aprender as músicas. Algumas eles já sabiam por causa da internet. Mas quando eles viram aquela multidão cantando tudo, do início ao fim, a multidão cantava mais alto do que eu e eles ficaram muito impactados. Os músicos acho que foram quem mais receberam o impacto, porque alguns deles não são do reino e eles receberam um impacto de uma força muito grande do reino, né, que a gente viveu naquela noite. E nos ensaios eu ouvia eles cochichando, né? Nossa, olha essa música como é que é agressiva. Olha essa outra aqui, você viu como é que essa música é forte? E eu de olho, né? Mas na hora que eles viram a igreja cantando, e eu sou filho do meu pai, né? Igual vocês. Então assim, a gente não gosta. Aí quando eu percebi que eles estavam achando o negócio violento, aí eu falei, igreja, vamos cantar assim, ó. Aí no painel de LED aparecia uma leoa correndo e de repente um leão rugindo, uma boca enorme. Eu acho que se eles olhassem para trás, eles caíam. Ainda bem que eles estavam de costas pro painel, porque era muito impacto. Mas gente, que coisa maravilhosa, né? Nós somos a leoa parida do leão da tribo de Judá. Mas ele não é só chamado de leão da tribo de Judá. Ele tem outros muitos nomes, poderosos, maravilhosos, fortes. E nesse Natal eu quero ler com vocês Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, fala comigo, governo. Você sabe por que leão é símbolo de homens e mulheres de poder, não só na igreja, mas por exemplo, quando você vê um homem milionário, bilionário, uma mulher milionária, bilionária, essa pessoa é chamada de leão, leoa. Por quê? Por causa do governo. O leão representa governo, ele é o rei onde ele chega, não só na selva, porque se parar um leão dentro da sua casa, ele vai ser o rei lá, porque ele vai mandar em todo mundo. Ninguém se atreve a enfrentar um leão, porque ele governa. Só que o poder e domínio que Deus nos deu como igreja é mais forte e poderoso do que qualquer autoridade que existe sobre a face da terra. Sobre todos os poderes da terra, Deus nos deu poder como igreja, por causa do leão. Então, o governo estava sobre os seus ombros. Quando você olha aqui atrás dos meus ombros, você vê o governo. Põe a mão assim e faz assim, atrás dos meus ombros tem governo.
que é uma casa sem governo? Uma casa toda bagunçada. O que é uma vida sem governo? Uma vida desregrada, sem horário, sem compromisso, sem responsabilidade. O governo estava sobre os seus ombros. Quando Jesus nasceu, o governo já estava sobre os seus ombros. E ele será chamado, repita comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se assentar. Eu tenho a sorte conquistada pela fé no altar de Deus, tanto da minha parte quanto da parte do meu marido e tanto da parte do meu pai, que sacrificou para que eu tivesse uma vida sentimental bem sucedida, porque aquela brincadeira que ele faz em cima do altar de que minha filha é enorme. Irmãos, tem irmãos que me veem a primeira vez, que chega perto de mim e fala assim: a senhora é enorme mesmo, né? Irmãos, eu tenho 1,80 m e calço 42. É verdade que foi um processo para eu aceitar esse pezão, porque é grande. Mas, já pensou se eu calçasse 37? Eu não pararia em pé, né? Uma mulher desse tamanho. E meu pai realmente tinha preocupação de eu conseguir um marido por causa da minha altura. E eu ainda tinha e tenho respeito quem tem a esposa mais alta do que o marido. Mas para mim, como eu sou muito durona, eu precisava de ter um homem mais alto do que eu, uma coisa muito pessoal minha, por causa da referência do meu pai. Enfim, ele tinha essa preocupação. As coisas que eu falo, eu só tenho coragem de falar essas coisas por causa do meu pai, gente, porque a coragem que ele tem de falar umas coisas no altar me dá coragem de falar também. Aí o que aconteceu? Meu pai começou a ficar preocupado, porque como é que eu vou casar minha filha, né? O tamanho da mulher. E ele partiu para o sacrifício, para a vida com Deus. E eu, quando comecei a chegar à idade de namorar, porque namoro cristão é o seguinte: namoro cristão não é para passar tempo. Se você não vai casar, você vai namorar para quê? Namoro cristão é para casar. Se você não vai casar, você vai namorar para quê? Para passar tempo, coisa de Satanás. Porque quem que é o ladrão do tempo? O diabo. E uma das áreas da vida que ele mais atua é na vida sentimental. Porque é onde a pessoa costuma estar desarmada, desatenta ao plano espiritual e mais fácil envolvê-la em pecados mortais. Quando eu fui chegando na idade de resolver minha vida sentimental para me casar, sonho que foi gerado em mim pelo meu pai desde que eu era pequenininha. Quais eram os presentes do meu pai para mim quando eu era pequena? Não era coisa fútil, era boneca, eu brincar de ser mamãe. Bíblico. Era carrinho. Ah, mas era uma menininha que ia virar uma mulher e que tinha que ter um carro para poder ir trabalhar, levar os filhos para a escola, passear, viajar. Valor agregado, o que vida sentimental não é, porque vida sentimental hoje está bem, amanhã pode não estar. Gente, se eu estiver falando alguma mentira aqui, vocês podem me interromper, por favor, tá? Então, quando eu estava na idade, já com sonho preparado, gerando um sonho de me casar e formar minha família, chegou o tempo disso acontecer com a bênção do meu pai, e regado a sacrifício, oração, busca de Deus, este grande, no sentido literal da palavra também,
homem apareceu na minha vida e resolveu todos os meus problemas, inclusive o da altura. Pode sentar, amor, obrigada. E aí ele também estava sacrificando a Deus para ser feliz na vida sentimental. Mas o que mais me atraiu nele foi o sucesso dele e a visão de vida dele. E o amor a gente construiu juntos, né? Porque a gente constrói o amor. O amor é uma decisão. E o que eu queria dizer com isso? Eu tive a sorte de Deus pela fé, conquistada pela fé essa sorte, porque a sorte não é o acaso, a sorte é algo que você conquista pela fé. Eu tive essa sorte conquistada pela fé em Deus, de me casar com um grande homem, que quando me engravidou dos meus 2 filhos, fez questão de me acompanhar no pré-natal, o que não é de praxe um homem fazer. Raros são os homens que acompanham a sua esposa no pré-natal, e meu marido fez questão de ajustar a vida dele para me acompanhar no pré-natal. E nós geramos ali 2 sonhos maravilhosos, que quando nasceram vieram para o nosso colo, mas bebezinho mexendo na barriga, aquela coisa linda vivendo juntos, regado das bênçãos de Deus, vivendo um sonho que foi bem pensado, planejado e consolidado na fé. Onde eu quero chegar com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Tudo. Porque primeiro eu conquistei pela fé o sucesso da minha vida sentimental, que é a base da construção da minha família. Meus filhos, os 2 que são um milagre de Jesus, meus 2 filhos nasceram doentes, e os meus 2 filhos foram curados por Jesus no Monte Manaim. Salva de palmas para Jesus, que é o médico dos médicos. Mas eu também fui curada no Monte Manaim, e meu marido também foi curado no Monte Manaim. A gente conta pouco o testemunho dele, mas ele tinha gastrite nervosa, e uma vez o médico cogitou dele ter úlcera. Ele teve problemas sérios, que ele tinha uma ansiedade muito forte e atacava o estômago dele. E se você for lá na Muralha de Benézia, você vai ver que uma das pedras está lá o nome dele, com o testemunho dele, né, amor? Que você foi curado de gastrite, não foi? Jesus curou ele. Ele é o médico dos médicos, ele cura o que o médico humano não cura. Os médicos são homens e mulheres que dominam a arte da medicina que foi criada por Deus, porque Ele é o grande professor da medicina, Ele é o médico dos médicos, e toda a medicina vem de uma natureza, e essa natureza, a matéria-prima de toda a medicina vem do médico dos médicos. Então, repito o que eu disse no Monte Manaim quando eu contava o meu testemunho dos 2 tumores: o meu respeito, a minha admiração, o meu amor a todos os médicos, porque eles são pessoas que Deus usa para salvar vidas, pessoas maravilhosas que a gente confia em momentos difíceis, e eles nos ajudam muito, mas são homens e mulheres que manuseiam uma arte criada por Deus, porque Deus é o médico dos médicos. Quando não havia medicina, Deus já estava curando há muito tempo. Deus já estava direcionando cura, remediando e conduzindo a cura há muito tempo. E então, irmãos, o que acontece? Meus filhos nasceram, minha vida sentimental abençoada, bem-sucedida, e o período da gravidez foi lindo, porque no pré-natal nós estávamos ali acompanhando tudo, sonhando e vivendo aquele milagre. Quando eu ainda era adolescente, meu pai estava me ensinando a pregar. Tem muitos irmãos aqui que têm mais de 20 anos, 30 anos de reino, e que lembram da minha primeira pregação lá em Juiz de Fora, que, se eu não me engano, não durou mais que 10 minutos, porque foi assim. Acho que eu só li a Bíblia e falei palavra de Deus, palavra de salvação, amém, graças a Deus, porque não tinha como ser mais raso. Eu era muito ruim. Mas eu creio que bom você se torna. Eu creio nesse louvor, e esse versículo que eu coloquei nesse refrão, que a gente cantou agora da Leoparida, quem falou foi Josué e Caleb: é certo que vencerei, Deus vai comigo e jamais serei envergonhado.
que isso significa para mim? Que bom você se torna. Se eu quero ser muito bom em algo, eu determino aquilo, sou firme naquilo, e Deus vai comigo quando eu ajo a minha fé, e Ele me garante a vitória. Você crê nisso? Então, eu era muito ruim em trazer mensagens profundas. E fui atrás, pedi meu pai me ajuda, fui buscar de Deus, fui jejuar, fui orar, fui conhecer as histórias da palavra de Deus, fui buscar uma revelação ainda mais forte, e assim, para a glória de Deus, hoje eu prego muito bem, e eu não posso ser hipócrita e, como é que a pessoa fala? Quando ela quer aquela humildade mentirosa, a pessoa elogia, falsa modesta. Eu não tenho direito de alguém falar assim: apóstolo, a senhora canta muito bem. Eu falo assim: canto nada, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Jesus me curou. Quando eu canto, não sou eu cantando, é um milagre cantando, porque não era para eu cantar nada. O médico falou assim: você não vai cantar. E Jesus falou: vai! E eu canto, então é para a glória dele. Quando a pessoa fala assim: você canta muito bem, eu falo: glória a Deus, sou um milagre de Jesus. E hoje quando a pessoa fala assim: nossa, a apóstola prega muito, eu falo: glória a Deus, sou um milagre de Jesus, e glória a Deus pela paciência do apóstolo que me ensinou. Porque eu sei de onde Deus me tirou, caminhei muito até aqui. Eu era muito ruim, gente. Eu era muito ruim, mas eu creio que Deus transfere talentos, eu creio que Deus transfere unção, eu creio que a gente recebe, possui a unção de quem a gente admira. Então eu tenho sobre a minha vida a unção de pregar bem, assim como meu pai, o apóstolo, porque é quem eu admiro, quem eu me espelho, quem eu me debruço em cima e aprendo, e eu tenho essa unção sobre a minha vida também, porque eu busquei isso de Deus, com todas as minhas forças. E quando eu era adolescente, o que eu estava dizendo aqui, né, na linha de raciocínio sobre Jesus, eu estou pregando sobre Isaías 9:6. Você vai ver que eu estou dando essa volta toda, mas você vai entender. Quando meu pai estava me ensinando a pregar lá na minha adolescência, quando eu estava trazendo aquelas pregações rasinhas, eu vejo meu sobrinho Lucas pregando com 14 anos, meu filho Davi com 10, Emanuela pregando lá no Monte Manaim, dando um show com 6 anos. Eu falo assim: Jesus amado, ninguém mostra para eles como é que eu comecei não, gente. Deixa eles continuar assim, porque eu fui pregar igual eles pregam hoje quando eu já tinha quase 20. Os nossos jaés, as nossas crianças, eu vi o apóstolo chamou aquela criança lá em cima do altar, o menino pegou o microfone e pregou. Eu falei assim: que é isso? Que demais! Que é isso? É uma geração melhor do que a outra. Isso é uma profecia se cumprindo. Seus filhos serão melhores do que você. O apóstolo fala isso, gente. Oh, Jesus, coisa maravilhosa. E aí, eu ainda adolescente, lá com meus 15, 16 anos, e meu pai me ensinando a pregar, e eu desesperada, porque ele sempre me jogou a real, nunca passou a mão na minha cabeça, nunca me bajulou. Eu descia do altar e falava tremendo: e aí? Aí ele falou: vamos melhorar isso aí, glória a Deus. Aí eu falava: foi ruim pra caramba, vamos melhorar, vamos trabalhar para isso. Mas os irmãos sempre, o povo não é bobo, gente, o povo sabe quando você é sincero. Então os irmãos sempre me incentivaram, me ajudaram, e a gente venceu. E está vencendo, eu venci e vou continuar vencendo. Você também, em nome de Jesus, amém? Aí, irmãos, meu pai estava me ensinando a pregar. E ele fez uma pegadinha comigo, foi uma vez só que ele conseguiu fazer essa pegadinha e me pegar na pegadinha, me ensinando a pregar. Que ele falou para mim assim: Daniela, qual foi o primeiro milagre de Jesus? E eu já estava estudando a Bíblia, então eu já estava me achando. Falei: fácil, né? Essa aí é moleza, né? Ele transformou a água em vinho. Que demais! Salvou o casamento. Aí ele deu aquela gargalhada dele e falou assim: não foi. Eu falei: como não? Está na Bíblia. Aí ele falou: não. O primeiro milagre de Jesus, ele era um bebezinho no ventre de Maria. Quando Maria foi visitar Isabel, sua irmã, que estava grávida de João Batista, e o bebê grande no seu ventre ainda não mexia, e naquela época não tinha ultrassom. Naquela época o pré-natal não era acompanhado com a tecnologia de hoje, então com certeza aquela mãe, Isabel, estava desesperada com aquele barrigão sem mexer, crendo que o filho estava morto. E Jesus, apenas um bebezinho,
pequenininho no ventre de Maria, quando as duas barrigas, uma grandona e uma pequenininha, chegaram próximas uma da outra, Jesus no ventre de Maria fez João Batista no ventre de Isabel mexer pela primeira vez. Primeiro milagre de Jesus. Então, hoje é Natal e a gente está agradecendo a Jesus porque Ele nasceu em Belém e nós temos a sorte dele ter nascido dentro de nós também. Ele nasceu em Belém e veio pessoalmente, sendo Deus. Pessoalmente Ele veio à terra fundar o reino dos céus. E pessoalmente, pelo Espírito dele, Ele veio dentro de nós revelar o reino dos céus. Então nós temos essa sorte de neste Natal agradecer a Deus porque Ele nasceu em Belém, revelou o reino dos céus em Jerusalém, mas Ele nasceu dentro de mim também, e pelo Espírito Santo revelou o reino dos céus dentro de mim também. Ele nasceu em você também e revelou o reino dos céus pelo Espírito Santo dentro de você também. E isso é uma sorte muito grande, porque hoje no Natal tem muita gente terminando o dia em bebedice, em brigas, em discórdias, até em morte. Morte física, morte do casamento, brigas. Por quê? Para essas pessoas, algumas delas, Jesus só nasceu em Belém, mas não nasceu para elas. Para algumas delas, Jesus não nasceu nem em Belém, porque não consideram Ele nem no Natal. Mas para nós, assim como para João Batista, que depois de Maria foi o primeiro a viver um milagre de Jesus na sua vida, Jesus nasceu para ele, com ele ainda no ventre. Nós podemos gerar no nosso ventre espiritual muitos sonhos. Como eu pari sábado passado o sonho do Celebration para honrar a igreja viva de Jesus, Ele gera em nós tanto querer quanto realizar, porque assim como Ele fez com Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que foi a primeira mulher a receber Jesus como Senhor e Salvador, Ele opera na nossa vida, no nosso ventre espiritual hoje, gerando em nós como igreja viva, por obra e graça do Espírito Santo, sonhos grandiosos, poderosos, que nós por nós mesmos não somos capazes de realizar, mas Ele, pela sua infinita misericórdia e grande poder, é capaz de realizar em nós, tanto querer quanto realizar, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Aleluia! E Ele estenderá, versículo 7, o seu domínio. Fala comigo, eu sou dominador. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Esse trono de Davi, o filho de Davi se assentou. Jesus se assentou na cadeira de Moisés, no santuário, no tabernáculo, mas Ele também se assentou no trono de Davi. E no trono que Jesus se assenta, nós como igreja também estamos assentados. Foi dado a Ele todo o poder e domínio nos céus e na terra. E debaixo dos seus pés está o mundo. Está subjugado, dominado absolutamente, todos os poderes da terra. Só que os pés de Jesus somos nós, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e o pé está ligado ao corpo. Então Ele deu esse poder à igreja. Então nós temos todo o poder, todo o domínio, nós somos um só com este leão da tribo de Judá, essa leoa parida que dá a vida pela sua cria. Especialmente nós pastores damos a vida pelas ovelhas. Por quê? Porque assim o leão faz. Tem um filme que é muito bacana, queria até incentivar você, se tiver um tempo livre, assistir, que é legal, de uma ótica bíblica, tá? Que ele é legal.
que é as Crônicas de Nárnia. Que a Nárnia é uma cidade me ajuda aí, Bispo Márcio. Que nome que eu posso dar para essa cidade? É uma cidade lúdica, perfeito. Crônica é uma cidade lúdica dentro de um guarda-roupa. É legal você assistir com seus filhos e pregar para eles. Tipo o Rei Leão, assim, que é legal, né? Ensinar a vida sentimental para as meninas com o filme A Bela e a Fera, porque todo homem forte, ele descobre a fera que tem dentro dele, que é a fúria máscula natural, e ele é tão virtuoso que ele domina essa fera e se torna um homem gentil. Mas ele está pronto para dar a vida pela sua esposa, e a esposa pronta para dar a vida pela sua cria. Por isso que não está escrito em Números: o leão se levanta para defender as suas crias e beber o sangue de suas vítimas, mas é a leoa. Por quê? Porque a ótica bíblica da estrutura familiar é: o homem dá vida pela esposa e a esposa dá vida pelas crias. Se preciso for, o homem dá vida pelas crias, se a esposa falhar. Por isso que Jesus foi à cruz da vida pela igreja, para resgatar a comunhão com o Pai. É profundo pra caramba. Gente, quando eu vou mergulhando nessas coisas e vou tendo resposta para tudo, vocês não imaginam o quanto que eu fico com o Espírito Santo aqui comemorando, porque eu falo assim: Jesus, como que eu era ruim, o Senhor me ajudou, hein? Eu vencemos. Você tem que celebrar suas vitórias, irmão, porque gente pode te invejar, gente pode te achar arrogante, gente pode te dar apelido, para tentar te achatar, que nem Satanás tem aos montes. Se você não se celebrar, você não vai ter ninguém para te celebrar. Se celebre, porque você é um milagre de Jesus. Sua vitória alegra o coração de Deus. Comemore as suas vitórias. Esfrega na cara do seu inimigo as suas vitórias, entendeu? Então, voltando aqui, né? O que acontece? Esse filme aí, As Crônicas de Nárnia, é legal porque ele mostra a obra da cruz numa visão absolutamente lúdica, mas na presença, na figura de um leão. Por isso que é tão bíblico. Porque o leão dessa cidade de Nárnia dá a vida para salvar a cidade, e ele ressuscita depois. É bem uma pegada bíblica mesmo. Mas você tem que canalizar seu filho, senão ele vai achar que é só bonitinho. É igual o Rei Leão. Rei Leão é só bonitinho. Se você não mostrar que aquele leão ali é Deus, e o filhinho do leão é você, que quando olha para o reflexo no espelho, vê o pai, toma um susto e fala assim: que vida podre é essa que eu estou vivendo, comendo minhoca e comendo mato? Eu sou um leão, eu sou a imagem e semelhança do pai. E aí ele descobre o poder dele e vira o rei da selva, né? Então assim, estou ensinando aqui os pais a pregarem para os seus filhos até na diversão em família, até num filme. Muito legal. Então Crônicas de Nárnia mostra isso, né? Esse leão que, quando a leoa faltou para poder dar vida pela sua cria, o leão foi lá e fez. É o que Jesus fez na cruz. Por isso que tudo é família. A igreja é a família de Deus. Observa aqui, é casamento. A igreja é a noiva e Jesus o noivo. O casamento acontece nas bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. Aí você vê, Jesus é o leão, a igreja é a leoa parida, porque tem crias para cuidar, que são as ovelhas. Tem comunhão para estabelecer com o pai, com o leão. Então é tudo muito forte. É tudo muito definido. É tudo sim, sim, não, não. A fé é uma coisa muito violenta. Não existe uma fé frouxa. Uma fé frouxa é religiosidade. É uma fé poderosa, é uma fé violenta. Então, irmãos, nós estamos nos preparando para entrar nesse ano de 2024, o ano do leão da tribo de Judá, o ano que a leoa parida vai parir muitos filhos, o ano que a igreja viva de Jesus, o reino dos céus, vai parir muitas igrejas. Nós vamos expandir, crescer violentamente. O apóstolo assim está
dormindo e acordando, trabalhando duro para tirar as igrejas todas do aluguel e com isso crescer mais e mais e mais. E o povo está assim, numa euforia, numa alegria, numa força tão grande de viver as grandezas de Deus para nós, reservadas para o ano de 2024, o ano dos Salmos 24, que diz assim: prepare os portais para que entre o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. O leão da tribo de Judá é o Rei da Glória. E essa rainha com a coroa de 12 estrelas na cabeça é a leoa parida, é a igreja. Então, irmãos, é forte demais, é um ano poderoso demais, que nós estamos prestes a entrar nele. A palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a nossa... Fala comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu falar para você assim: a minha alegria é a força do Rodrigo, meu marido. Muda para você a percepção do versículo: a alegria do Senhor é a nossa força? Muda para você a percepção? Isso é interpretação de texto e revelação. A alegria da Daniela é a força do marido dela. O que eu estou dizendo? Que eu fico feliz quando eu vejo ele forte. Agora eu vou repetir para você exatamente o que você repetiu para mim ainda há pouco. A alegria do Senhor é a nossa força. Mudou para você, sim ou não? Não é Deus feliz que me fortalece. Está fazendo sentido para você, sim ou não? A minha força de acreditar em Deus é que faz Ele feliz. A alegria do Senhor é me ver forte, de pé, confiando nele e crendo que em 2024 eu vou arrebentar, porque Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. Bate palma de pé e glorifica esse Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Que vencerei, é certo que vencerei. Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. É certo que vencerei, é certo que vencerei. Deus vai comigo e jamais serei envergonhado.